Boa tarde a todos. Eu queria agradecer aqui ao engenheiro Marco Aurélio pelo convite, agradecer à ABMEC Rio Grande do Sul. Eu tenho visto o trabalho que as ABMECs vêm fazendo mesmo durante a pandemia, e mesmo a ABMEC Rio, que a gente vem fazendo lá no Rio também. E sei o quanto que é importante que essas instituições elas se unam mesmo para a gente poder promover a engenharia e promover o trabalho técnico de qualidade. Então, queria agradecer a participação aqui, a todos os presentes. A gente hoje vai estar falando um pouquinho aqui sobre as boas práticas e metodologia de avaliação da qualidade do ar interior. Para a gente começar a falar sobre qualidade do ar interior, eu acho que a gente precisa entender o conceito da qualidade do ar interior. Então, como o engenheiro Carlos Trombini bem colocou, qualidade do ar interior vai muito além de um laudo de análises e muito além apenas de um checklist de um PMOC. Então, nós temos que entender o porquê que a gente garante a qualidade do ar interior. Por que essa preocupação toda? Eu acho que, inclusive, a pandemia ela veio para nos mostrar isso, né? Porque pela falta da segurança no ar respirado, os negócios, o comércio, as empresas, elas tiveram suas operações interrompidas. Por que elas tiveram suas operações interrompidas? Porque o usuário que está operando naquele local, ele estava inseguro em respirar um ar que pudesse estar contaminado com o vírus. Eu acho que se a gente não aproveitar essa pandemia para poder entender o conceito da qualidade do ar interior, a gente vai perder uma excelente oportunidade. E aonde entra nosso sistema de climatização? Aonde entra o sistema de aquecimento, ventilação, ar-condicionado e refrigeração? Para que serve isso? Aonde que ele contribui para o negócio, para a indústria, para o comércio em geral? No aumento de produtividade. Então, está muito claro para todo mundo que hoje a gente instala um sistema de climatização para aumentar a produtividade. A gente teve aqui o engenheiro Luciano comentando sobre uma possível impossibilidade de se trazer a vacina por uma falta da temperatura adequada. Então, a gente aumenta a produtividade do ser humano, ou da operação, ou da indústria, com o sistema de climatização. E o que faz essa roda de fato girar? A qualidade do ar. Se a gente tem um sistema de climatização que não garante a qualidade do ar, a gente não consegue, por exemplo, garantir a produção de um alimento, a gente não consegue garantir a produção de um medicamento, a gente não consegue garantir que o ser humano ocupe aquele espaço de trabalho. Então, para pensar em qualidade do ar interior, a gente tem que pensar o quê? Na produtividade. E para que a gente possa aumentar a produtividade e garantir a qualidade do ar interior, a gente precisa do quê? De um bom sistema de climatização. É simples assim. Se a gente conseguir entender esse conceito, a gente vai dar um passo muito avançado para a manutenção da qualidade do ar interior. Eu tentei agrupar aqui, até por conta do tempo, em 10 tópicos principais, que seriam 10 principais pontos de atenção e atuação para quem quer buscar uma qualidade do ar interior de fato. Eu vou começar ressaltando aqui que, na verdade, não é a adoção de uma ou outra medida que vai garantir a qualidade do ar. O que a gente precisa entender é que quanto mais medidas a gente conseguir adotar, quanto mais barreiras a contaminantes a gente conseguir implementar, melhor vai ser a qualidade do ar interior. Então, começa aqui que a adoção das diversas medidas de controle é que pode, de fato, levar a uma qualidade do ar interno de boa qualidade. Ah, Cris, mas não é possível adotar essa ou aquela medida. Ok, a gente tenta adotar o máximo possível. Então, quanto mais barreiras aos contaminantes, melhor. Por que nós usamos máscara? É uma barreira de contaminação. Por que nós usamos o álcool gel? É uma outra barreira. Por que nós fizemos a sanitização, a desinfecção do ambiente? É uma outra barreira. Por que existe o sistema de climatização? É mais uma barreira. Só o uso da máscara é suficiente? Pode ter uma boa contribuição. Mas se a gente usar a máscara e passar o álcool gel constantemente nas mãos, a gente vai estar mais seguro. E se a gente sanitizar o ambiente, a gente diminui ainda mais as chances de contaminação. Então, quanto mais medidas a gente for adotando, quanto mais barreiras a gente for colocando a esses contaminantes, melhor a qualidade do ar, melhor o ambiente e menor a chance da gente se contaminar. Isso é válido para o conceito aqui também. Então, eu selecionei aqui 10 tópicos principais. Eu acho que se a gente cumprir pelo menos esses 10 tópicos, a gente vai ter um ganho incrível na qualidade do ar interior de fato. Vou começar o primeiro aqui. Ter um mapa dos principais focos de contaminação e prever ações específicas para cada área. Se eu não entendo como funciona o meu sistema de climatização, eu não vou conseguir traçar um plano de ações
e eu não vou conseguir, de fato, eliminar o maior número de barreiras possíveis. O que seria esse mapa? A gente precisa entender aonde que o sistema de climatização participa, mas é onde ele participa no todo, desde o ponto do ar externo até o ambiente interno, onde os usuários estão sentados lá operando. A gente tem aqui, então, a nossa tomada de ar externo, a gente vai falar sobre ela um pouquinho mais à frente. Se eu já começo com uma contaminação na minha tomada de ar externo, eu vou estar jogando para dentro do ambiente contaminantes que eu poderia evitar e já criar uma barreira lá no ar externo. Então, eu preciso observar aonde está instalada a minha tomada de ar externo. O que eu tenho de contaminação no entorno? Eu preciso fazer essa verificação. Muitos contaminantes, eles entram no ambiente interno por uma tomada de ar externo com contaminantes na proximidade. A gente teve, o próprio engenheiro Luciano comentou, o fato precursor do tema qualidade do ar interior no Brasil foi a morte do ministro Sérgio Mota. Mas no mundo foi a presença da legionela. A gente vai falar sobre a legionela mais à frente. Veio da onde? Uma tomada de ar externo. Então, se a tomada de ar externo não estivesse produzindo essa bactéria não teria sido inserida dentro do ambiente interno, não teria provocado a morte de tantas pessoas. Então, a gente precisa olhar aqui, ó, primeiro de tudo, olhar o nosso ar externo. Quem é ele? Aonde ele está instalado e quais são as fontes contaminantes no entorno? Segundo lugar, a nossa casa de máquinas, ou a nossa máquina em si. Que tipo de contaminantes eu tenho naquele ambiente? Como está sendo a manutenção da minha máquina? Como que eu estou prevendo a limpeza das peças e a manutenção em geral? Se a minha casa de máquinas for uma fonte de contaminantes, ela vai jogar contaminantes para o ambiente. Então, eu elimino a casa de máquinas como uma fonte de contaminação. Em terceiro lugar, eu vou verificar minha rede de dutos. Como está minha rede de dutos? Ela está sendo mantida de forma adequada? Ela está na operação de forma adequada? Não apenas a rede de dutos de insuflamento, mas eu vou observar também a minha rede de dutos de retorno. Como é meu retorno? Ele é dutado, ele é via pleno. Como que funciona essa minha rede de retorno? Porque muitas das vezes a gente se preocupa com a rede de insuflamento, mas não olha o retorno. E eu posso ter contaminação na rede de retorno. E por último, não menos importante, o meu próprio ambiente. Eu posso ter um sistema de climatização com uma manutenção 100% adequada. Eu estou com todo o meu equipamento limpo, higienizado, minha tomada de ar externo não tem contaminantes, ele está todo ok. Mas dentro do meu ambiente, eu estou com uma produção de contaminantes, que podem ser químicos, podem ser biológicos. Eu tenho que eliminar essa fonte aqui dentro do ambiente. Então, eu faço um mapa dos meus principais pontos de contaminação para, de fato, eliminar esses contaminantes. Segunda medida importante, eu preciso, então, avaliar esse local onde está a minha tomada de ar externo. Eu vou olhar com um carinho especial para a minha tomada de ar externo. Eu trago aqui 3 fotos, 3 exemplos, essas 2 até cedidas pelo engenheiro Walter Lenze, de situações onde a tomada de ar externo ela foi instalada, mas logo nas imediações foi gerado um ponto de contaminação. Então, aqui eu tenho uma tomada de ar externo e foi instalado exaustor, coifa de cozinha. O que eu faço? Todo esse expurgo de ar com alta carga orgânica, ele está sendo aspirado para a tomada de ar interno. Esse aqui só faltou ele colocar uma conexão. É a mesma coisa, eu tenho uma exaustão de cozinha, quase praticamente, só faltou ligar mesmo, conectado numa tomada de ar externo. Então, todo o expurgo de ar da cozinha, ele está retornando para o próprio ambiente. Agora, esse daqui para mim é o caso mais curioso. Esse aqui foi o mais curioso de fato. Esse aqui é um ar de expurgo dos banheiros. No projeto, eu tive acesso a essa planta, muito embora eu seja engenheira química, então eu não participo, né, mas eu tive acesso a essas plantas. No projeto, o expurgo estava para uma face do prédio, a tomada de ar externo para outra face. Eles simplesmente ignoraram isso, colocaram os dois na mesma face, e assim, olha, um muito próximo do outro. Se a gente não vai até o ar externo olhar isso, a gente não vai saber. O projeto estava correto. Esse caso aqui eu tive acesso ao projeto, então eu digo para vocês, o projeto estava perfeito. Uma face do prédio recebendo um expurgo, a outra face recebendo a tomada. Só que na hora da construção, o camarada achou que podia colocar tudo na mesma parede e colocou bem pertinho um do outro, inclusive.
Então, a gente precisa observar como está a nossa tomada de ar externo. Acontece muitas vezes, isso eu vejo na prática, no campo, a tomada de ar externo está instalada e todo o depósito de lixo fica logo abaixo. Entre outras aberrações. Então, a gente precisa dar uma olhada na tomada de ar externo. Outro caso um pouco crítico, que foi inclusive o que originou a questão da legionela, a gente vai falar sobre mais um pouquinho à frente, são as torres de resfriamento. Se eu não mantiver o tratamento adequado na água dessa torre de resfriamento, esses contaminantes que crescem, aqui a gente tem um crescimento microbiológico intenso, eles podem ser lançados no ar através das gotículas do respingo que são produzidas aqui, e se a minha captação de ar externo ela é muito próxima, ela pode inserir esse aerossol contaminado dentro do meu ambiente. Então, o que eu faço? Na ABNT, na 16401, a gente tem uma tabela com uma recomendação de distanciamento mínimo. Então, olha a minha torre de resfriamento. Eu tenho que manter ela distante do meu ar externo, no mínimo 10 metros. Em muitos locais, a gente não consegue alcançar isso. Em muitos locais, a tomada de ar externo está muito próxima da torre. E aqui a gente tem outros distanciamentos mínimos. Por quê? Para evitar que esses contaminantes que são produzidos nesses espaços, eles tenham acesso ao ar interno. Então, eu tenho que obedecer, no mínimo, essas recomendações. A terceira medida que eu destaco para vocês aqui é para eliminar fontes de produção e amplificação de poluentes. O que eu quero dizer com isso? Eu vou fazer uma busca de todas as fontes poluentes que eu possa ter dentro daquele ambiente ou dentro daquele sistema de climatização. Mas todas mesmo. E vou eliminar uma a uma. Aqui eu tenho três fotos, na verdade, de casas de máquinas com contaminantes que não precisariam estar inseridos ali. Essa casa de máquinas aqui, essa foto ainda era uma foto em papel. Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho lá e um dos usuários pegou uma pneumonia bacteriana, que é uma bactéria que tem em urina de rato. Eles juntavam latinha de refrigerante na hora do almoço, eles juntavam e guardavam dentro da casa de máquinas. E a gente encontrou fezes de rato aqui. Então, o próprio usuário guardava dentro da casa de máquinas o vetor que atraiu o rato, que gerou a bactéria que contaminou ele mesmo. O que aconteceu? O órgão foi multado. Por quê? A responsabilidade da casa de máquinas é da empresa de manutenção. Então, a empresa de manutenção ela tem que ter a obrigação de não permitir acúmulo de material dentro da casa de máquinas. Então, a gente tem que observar a nossa casa de máquinas, ela não pode conter nada. Outra questão que sempre a gente encontra também é a disposição de produto químico dentro da casa de máquinas. Dependendo do produto químico, ele vai volatilizar e vai lançar esses compostos químicos, muito embora quando a gente fala de qualidade do ar interior, ainda mais agora, né, que a gente está no meio de uma pandemia, a visão acaba sendo muito maior em relação à parte microbiológica, mas a gente tem muitos contaminantes químicos que às vezes a gente não sente o cheiro e só vamos sentir o efeito a muito longo prazo. Então, se eu guardo com produto químico dentro da casa de máquinas, eu estou aos poucos lançando concentrações de químicos no ambiente interno. Vou atrelar isso ao que o Trombini falou há pouco, e vamos que eu tenha alguns compostos aqui, orgânicos aromáticos, por exemplo, e eu esteja com uma carga de ozônio no ambiente interno, porque a gente está fazendo desinfecção por ozônio, em níveis muito altos. Eu posso formar subprodutos até cancerígenos. Que combinação está acontecendo dentro do ambiente? A gente está num cenário que tem me preocupado muito, que a gente está lançando muito produto químico no ar, para poder conter a contaminação viral. Quais outros subprodutos a gente está formando nesse cenário? Se eu permito que isso aqui aconteça, eu posso estar favorecendo a formação de subproduto cancerígeno, que vai ser cumulativo no organismo. Isso é uma outra preocupação. Outra preocupação é a presença de animais dentro da casa de máquinas. Essa casa de máquinas é muito novinha, também foi o Walter Lenze que me cedeu essa foto. Super novinha, mas com uma entrada aberta, possibilitando a entrada de pássaros. Então, fezes de animais, elas costumam carregar muitos micro-organismos. A gente já está contaminando dentro da casa de máquinas. A gente tem que evitar isso a todo custo. Isso aqui é uma outra casa de máquinas. Está vendo? Depósito de material eletrônico é muito comum. As pessoas não têm onde guardar, guardam dentro da casa de máquinas. E aí o pessoal da manutenção fica impossibilitado, inclusive, de acessar a máquina. Aqui ele contamina os galões de água, contamina o ar e não consegue nem manter a filtragem adequada, né? Ele não teve nem o cuidado de tirar o galão de água para poder instalar o filtro adequadamente. Outro fator super importante, que é uma fonte de contaminação que a gente precisa observar, é a presença de banheiro dentro dos ambientes. E aí, algumas vezes eu ouço falar assim, mas o banheiro, ele trabalha com pressão negativa. Ok, esse banheiro aqui era um caso que ele só ligava a exaustão com a lâmpada acesa.
No momento que a lâmpada é apagada, a exaustão é desligada e, portanto, essa pressão negativa ela acaba no mesmo momento. Então, todos os contaminantes que são produzidos dentro do banheiro, eles vão retornar. E a gente precisa tomar muito cuidado em ambientes onde a gente tenha banheiros. A presença de plantas, para quem tiver curiosidade de identificar a fonte poluente, eu não trouxe aqui, mas eu recomendo a leitura. A Resolução 09 da Anvisa, ela traz 2 quadros, um falando sobre contaminantes microbiológicos e outro contaminantes químicos, e nesses quadros ela traz uma lista de principais focos de contaminação e medidas de controle. Então, fazer uma leitura do quadro 1 e 2 já dá uma boa base sobre alguns possíveis focos de contaminação que a gente possa conter. Quando a planta é cultivada em terra, a gente tem ali um meio de cultura, um meio de nutriente muito propício para micro-organismo, que a gente precisa conter. Ah, mas eu preciso ter a planta, porque a planta traz o ar de leveza, a planta traz uma harmonização melhor do ambiente, ou aquela planta ela é um filtro natural para alguns compostos químicos. Ok, adota a técnica da hidroponia, porque o problema aqui é a terra. A terra úmida ela é meio nutriente, então a gente adota a hidroponia para tentar diminuir a chance dessa terra ser um meio de proliferação. Aqui a gente tem um agravante, que a gente tem planta e papel juntos, né? Então essa umidade da planta ela acaba deteriorando, e a fibra da celulose ela é riquíssima, né? Nutriente riquíssimo para o crescimento microbiológico. Então a gente tem que tentar manter papel sempre em armário fechado. Quarto ponto importante, manter a integridade e limpeza de todos os componentes do sistema de climatização. Todos, a gente não pode negligenciar nenhum deles. Então, quanto maior for a limpeza e a manutenção dos meus componentes, menor a chance de eu ter uma contaminação desse ar. Esse aqui é uma foto de uma bandeja coletora de água condensada aqui também, com alto crescimento microbiológico. Vocês veem que o limo já está num crescimento bem avançado, inclusive ele já estava produzindo muito cheiro. O odor aqui já era bem forte já. Esse aqui, inclusive o acúmulo de água já está causando corrosão nessas bandejas, e eu preciso evitar isso, eu preciso corrigir. Pontos de oxidação, inclusive a portaria 3.523, ela fala claramente sobre isso. Pontos de oxidação, eles precisam ser corrigidos de forma imediata. Então, a gente precisa sempre tentar evitar isso. Qualquer desgaste nesses materiais, nesses isolantes térmicos, também precisa ser corrigido, porque eles podem juntar... Eles podem acabar, de alguma forma, acumulando micro-organismo na estrutura, e aí pode ser uma fonte de contaminação, a gente precisa evitar. A rede de dutos é um outro ponto que a gente precisa estar sempre observando. Como que está internamente minha rede de dutos? Eu preciso fazer uma avaliação disso. Essa aqui foi uma rede de dutos que a gente tirou a grelha para fazer a análise interna, e olha o estado que estava essa rede de dutos. A gente nem conseguiu fazer análise. Aqui tem uma foto de uma limpeza antes e depois. Vocês veem que aqui ele já está fazendo a limpeza, muito embora visualmente ele não esteja com acúmulo exagerado, mas esse daqui foi feito porque a contagem dele já estava muito alta. E para quem tem curiosidade de saber qual a periodicidade deve adotar na limpeza de dutos, eu trago para vocês aqui a NBR 15848. Ela traz uma metodologia de avaliação para prever essa necessidade de limpeza, onde você faz uma análise gravimétrica. Se o resultado dessa análise ele der superior a 7,5 gramas por metro quadrado, a gente precisa fazer a limpeza. No Rio de Janeiro, especificamente, nós temos uma lei estadual que obriga, independente desse resultado, a limpeza anual. Mas isso é específico para o Rio de Janeiro. Então, independente do resultado, obrigatoriamente as empresas no Rio de Janeiro limpam anualmente. Para todas as demais localidades, eu recomendo adotar isso aqui no PMOC. Então, ao invés de a gente prever uma periodicidade já regulamentada para a limpeza de dutos, a gente prevê uma periodicidade para essa análise. No momento que essa análise ela deu um resultado superior a 7,5 gramas, a gente procede com a limpeza de dutos. Fez a limpeza de dutos, quer validar se esse processo de limpeza ele foi suficiente, pode fazer uma nova análise e verificar se alcançou um resultado inferior a 1 grama por metro quadrado. Se o resultado foi inferior a 1 grama por metro quadrado, a limpeza foi ok. Caso contrário, tem que proceder à limpeza novamente. Aí, só a título de curiosidade, é um cassete, ele tem uma membrana filtrante, e através de aspiração, num gabarito que é padronizado pela NBR, a gente faz essa coleta e verifica qual é o teor de particulado que a gente tem no interior dos dutos. É bem simples essa análise, bem rapidinha, mas é importante para a gente poder prever essa limpeza de fato.
Agora, ele traz uma nota que é importante. Independente da concentração de particulado, se tiver algum animal morto, a gente precisa, ou algum ponto de crescimento fúngico visível a olho nu, precisa proceder com a limpeza imediata. Então, aqui a gente tem algumas fotos que foram cedidas pela Conforto Ambiental de ratos mortos no interior do duto. E aí, nesse caso, independente dessa concentração, esse duto precisa ser limpo imediatamente. Outro ponto importante a gente observar, e aqui a gente não tem a casa de máquinas, né, que a gente tem já o aparelho, o split instalado direto no ambiente, é como está a condição desse aparelho. Esse aparelho também precisa ser higienizado. Esse aqui, por acaso, ele estava com crescimento, não sei se é possível observar na foto, mas ele estava com crescimento de mofo, de bolor aqui muito acelerado, muito intenso. E aí as paredes em frente a esse equipamento, elas estavam já com crescimento nas paredes. E eu não sei se vocês observam aqui uma cadeira, o usuário estava sentado ao lado desse crescimento. E a técnica que eles estavam adotando era de higienização dessas paredes, mas uma semana depois crescia de novo, claro, porque eles não estavam alcançando a esterilização completa. Por quê? A fonte produtora de contaminação não estava sendo limpa. Eles estavam limpando a parede, mas a máquina continuava suja. Então ele continuava jogando esporos, ele continuava tendo crescimento. Esse usuário sentado aqui, ele está submetido a essa contaminação. O que faz ele ficar ou não doente? O sistema imunológico, mas a gente não tem um botão. A gente não sai de casa de manhã e fala assim, sistema imunológico no máximo ou no mínimo. Então, como a gente não sabe como vai estar o nosso sistema reagindo a essas contaminações, a gente precisa eliminar isso imediatamente. Já digo para vocês, micro-organismo é micro. Na hora que a gente começa a enxergar crescimento microbiológico visível olho nu, é que ele está numa taxa muito acelerada de crescimento. Isso já pode ser bem perigoso. Então, a gente já tem que tentar evitar. Outro ponto importante são os filtros, né? O filtro ele é responsável por reter particulado. E, na verdade, esses micro-organismos eles não ficam suspensos no ar sem estarem agregados a uma partícula. Então, quanto menor for a taxa de particulado no ar, suspenso no ar, menor a chance do micro-organismo estar suspenso numa altura respirável para o ser humano. Quem vai fazer essa filtragem? Esses filtros. Então, se esses filtros eles estiverem saturados, eles estiverem mal instalados, com frechas, eles não vão estar fazendo o papel deles. Então, a gente precisa garantir essa manutenção do sistema de filtragem. O quinto ponto, a gente precisa garantir, então, a filtragem adequada, tanto nas máquinas, quanto também na tomada de ar externo, mantendo em perfeita condição de instalação e de uso. Vocês entendem que filtragem é um ponto muito crítico e muito importante. Não adianta só ter o filtro, a gente precisa ter de forma adequada, dentro da especificação correta, instalado de maneira correta e ser mantido limpo. Porque senão ele não vai fazer o papel dele. Essa daqui é uma tomada de ar externo, que ela não tem nenhuma tela. E aí o que acontecia pássaros entravam e faziam ninho aqui dentro. Se ela não tem uma proteção aqui, os animais vão entrar. E aí lá dentro ela também não tinha um sistema de filtragem. Então toda essa carga biológica estava entrando direto na casa de máquinas. A gente precisa evitar isso. Filtro no chão não está fazendo o papel dele, então a gente precisa garantir, não só instalar, mas precisa garantir que ele esteja na máquina, senão ele não está funcionando. Essa tela que só serviria para aquela nossa primeira foto, né, para a máquina ela não serve. A questão de produto químico. O produto químico, de fato, vem me assustando um pouco. Porque a gente vem usando produto químico indiscriminadamente. Parece que depois da pandemia, todo mundo resolveu fazer mistura em casa, né? Assim, tem um monte de produto sendo misturado, é mistura em casa, é mistura no escritório. Tem algumas recomendações de misturar água sanitária com álcool e detergente, que eu acho isso, esse é a bomba do momento. Inclusive, outro dia usei na mão, e aí falaram assim, é álcool com água sanitária e detergente. Eu falei, puta. Enfim. Não misture, aliás, vou fazer uma ressalva aqui. Quem tiver curiosidade para saber um pouquinho mais sobre essas misturas, acessa e segue o Conselho Federal de Química. Eles vêm produzindo materiais muito importantes em relação ao uso indiscriminado de produtos químicos. Assim, eles vêm produzindo durante a pandemia, então eles produziram muito material importante. Recomendo que vocês os sigam. Então, a gente só pode utilizar no sistema de climatização produto químico que seja aprovado pelo Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde ele lista lá pelo site da Anvisa os produtos saneantes domiciliares que são aprovados por eles, então a gente só pode usar esses. E nunca, nunca, nunca façam misturas que não sejam autorizadas pelo fabricante. Então o fabricante fala assim, olha, o meu produto A ele pode ser misturado com o produto B nessa proporção. Então eu sigo essa proporção.
Se o fabricante não falar isso, a gente não mistura, usa individual. Porque na hora que eu pego um álcool a 70%, que tem a sua atividade biocida a 70%, e diluo ele em outro produto, eu perdi a ação biocida dele. Simples assim. Então eu estou fazendo misturas que podem formar subprodutos que vão baixar a ação biocida que eu queria alcançar se eu usasse ele puro. É quase loucura isso, né? Então a gente precisa tomar cuidado. O que o fabricante recomenda? Se ele recomenda a utilização dele pronto uso, é pronto uso. Pronto uso não é para misturar. O nosso Biotec 60 que foi utilizado para fazer a desinfecção. A recomendação dele é que eu posso fazer uma diluição de uma parte de produto até 4 partes de água. Eu não posso misturar com 5. Se a gente está recomendando misturar com 4, eu não vou misturar com 5. Por quê? Se eu misturar com 5, eu não vou atingir a concentração mínima que eu preciso para alcançar o nível de desinfecção. Então, a gente precisa seguir o que o fabricante recomenda. Essa daqui é uma bandeja, coletora de água condensada, que eles usaram um produto detergente para fazer essa limpeza. Quer dizer, se eu uso um detergente, eu vou formar essa produção de espuma, eu provavelmente não vou alcançar o nível de desinfecção que eu preciso alcançar para eliminar micro-organismos e depois eu não tenho como remover isso. A remoção dessa espuma foi um processo bem difícil para o cliente, inclusive. Aqui eu tenho outro caso crítico. Eu tenho fracionamento de produto químico. Esses produtos estavam dentro de uma casa de máquinas, mas eles foram fracionados em embalagens não apropriadas. Então, eu posso causar, inclusive, um acidente. Então, muito cuidado quando a gente utiliza produto químico. Eu tenho visto algumas coisas, algumas utilizações de químicos que têm me deixado bastante preocupado. Então, vou ressaltar para vocês. Sigam lá o Conselho Federal de Química, que eles vêm soltando bastante material. Então, a GHS, a gente sempre replica também o que eles publicam. Essa medida eu acho super importante, porque muitas das vezes a gente não ouve o usuário do ambiente. E quando a gente que faz a manutenção, quem é o responsável pela manutenção, quem é responsável pela qualidade do ar interno, não ouve o usuário ele pode estar tomando medidas por conta própria, porque ele não tem essa comunicação. A NBR 16401, ela traz lá no capítulo 3, no item 3 dela, na parte 3, desculpa, dela, um checklist de avaliação junto ao usuário, para você verificar o nível de satisfação do usuário. Se por definição a síndrome do edifício doente, ela é dada quando a gente tem acima de 20% da população questionando, como que a gente sabe se o edifício está doente ou não, se a gente não ouve essa população e o que ela está questionando? O que acontece? Se o usuário ele não está satisfeito, ele vai procurar medidas de ação individuais, como, por exemplo, o fechamento da saída dos difusores. Na hora que o usuário toma essa ação, que ele fecha as saídas, ele cria aqui um local de acúmulo de material particulado. Quando ele cria esse local, esse acúmulo de particulado, a gente pode ter um crescimento microbiológico maior. E aí ele cria um foco de contaminação. Então a gente precisa sempre estar conversando com o usuário o que está acontecendo para tentar tomar uma ação sem muita interferência do usuário direto. Eu juro que eu vou rápido. Eu já estou na oitava já. Na oitava eu vou. Mentira, eu vou não. Oitavo ponto, então, também super importante. A gente precisa manter definido plano de ação preventiva e corretiva e também um plano de comunicação. Eu tenho meu plano de ação, mas o que eu comunico para o usuário final? Se eu tenho um acidente, se eu tenho uma emergência, como que eu comunico isso? Para que qualquer falha de equipamento ou outra emergência, o usuário ele possa, inclusive, sair daquele recinto. Esse aqui foi um caso de um cliente nosso lá do Rio de Janeiro, que num recesso de final de ano, a torre ficou desligada, e aí o urubu fez o ninho dele. Quando eles ligaram o ventilador, o urubu foi triturado e todo aquele rejeito do animal foi para dentro da torre. O que deveria ter naquele plano dele? Qualquer eventualidade na torre tem que desligar e interromper a circulação de água. Eles removeram as partes maiores do animal, mas a água com sangue, com rejeito, ela foi lançada para dentro da tubulação do sistema. Conclusão, essas larvas elas foram crescendo nos pilares da torre. Nós trabalhamos lá com residual de cloro a 8 ppm, que já é um residual um pouco perigoso já para o sistema do ponto de vista da corrosão, e nós levamos mais de 3 meses para conter essa contaminação.
Quando, na verdade, o que deveria ter? Qualquer emergência desse perfil na torre interrompe o sistema, esgota, higieniza a torre e depois coloca o sistema para funcionar de novo. Seria mais rápido, mais fácil e com menos risco para o equipamento final. Como o pessoal da manutenção não tinha ciência da ação a ser tomada, eles não tomaram. E aí, quando a gente foi tomar ação, já era um pouco tarde e a gente já estava com um crescimento muito avançado. Essa foto eu peguei na web ar-condicionado, mas eu trouxe ela para relatar um caso que eu pude experienciar num prédio lá no Rio de Janeiro também. Durante uma avaliação da qualidade do ar interno, houve um vazamento de gás. As pessoas estavam até treinadas para um escoamento em caso de incêndio, mas ninguém sabia o que fazer com gás. Metade correu para dentro da casa de máquinas para saber o que estava acontecendo. Metade ficou trancada no corredor e, portanto, quem estava para um lado não conseguia andar. E metade saiu correndo pela escada desesperado. A terceira parte. Ninguém sabia o que fazer. Como não tem cheiro, eles continuam. Teve gente que foi para dentro da casa de máquinas, ver se estava tudo bem, ver se o pessoal da manutenção... Ninguém sabia o que fazer. Como é um vazamento de gás, dependendo dessa concentração, tem que fazer escoar o ambiente. Abre as janelas, e se não for possível abrir as janelas, tem que ligar a tomada de ar externo no máximo, para que a gente possa diluir esse gás no ambiente. As pessoas estavam sem máscara. Mas por quê? O usuário não sabe o que fazer. A gente tem protocolos para incêndio, mas não tem protocolo, por exemplo, para um vazamento de gás dentro de um ambiente desses. Isso tem que estar previsto no PMOC. Nós tivemos agora essa oportunidade de aprender com a pandemia. E, claro, o mundo inteiro criou o protocolo meio que de uma forma unida. Ninguém sabia muito bem o que fazer para que a gente pudesse retomar os ambientes. Mas é um protocolo. Se nós temos uma contaminação microbiológica, o que precisa ser feito naquele ambiente? Precisa ser feito. Se a gente alcança uma contaminação microbiológica igual aquela foto que nós vimos, o que precisa ser feito no ambiente? Isso tudo tem que estar dentro do PMOC também. Então, como o engenheiro Luciano bem falou, PMOC não é um checklist. A gente precisa criar medidas para evitar que esses contaminantes eles possam afetar os usuários daqueles ambientes. O nono item também super importante, aí eu coloquei como nono, mas eu poderia ter colocado como primeiro, porque a Legionela, de fato, foi a precursora de todo esse trabalho, todos esses estudos visando a qualidade do ar interno, monitorar e promover ações para evitar a presença da Legionela pneumófila. E a Legionela pneumófila, ela foi uma bactéria que foi descoberta lá em 1976, né? Então, só para vocês terem um pouquinho do histórico, em 76 nós tivemos um surto de pneumonia entre participantes de uma convenção dos legionários americanos, e daí o nome Legionela, lá no hotel da Filadélfia. O sistema de ar-condicionado central, mais especificamente a torre de resfriamento, ele estava contaminado pela bactéria Legionela pneumófila, então foi identificado nos dutos e foi identificado na torre também. Uma semana após a convenção, nós tivemos 182 participantes hospitalizados e 30 mortos. Então, ela tem uma taxa de mortalidade elevada. E a origem da doença ela só foi reconhecida meses depois, porque ninguém conhecia ainda a Legionela pneumófila. Ela foi uma bactéria que ela foi isolada e identificada nessa época. E aí, mais uma vez, aonde estava a Legionela? Na torre, como a tomada de ar externo. Essa foto não é do hotel da Filadélfia, mas ela expressa bem o que aconteceu lá. Como a tomada de ar externo estava muito próximo, ele acabou aspirando essa gotícula contaminada e contaminando o sistema e contaminando as pessoas. A Legionela ela não tem uma probabilidade alta de crescer em bandeja por conta da temperatura. Então, ela não é uma bactéria muito resistente à temperatura, mas é importante que a gente mantenha essa bandeja limpa justamente para não propiciar que outros micro-organismos possam encapsular uma possível existência da Legionela. Mas ela pode crescer onde você tem fonte de água. Ela pode crescer em piscina não tratada, banheira de hidromassagem não tratada, redistribuição de água para incêndio que não seja tratado, esteja muito tempo parado, chafariz, enfim. A Legionela ela pode crescer onde você tem água potável. E eu trouxe algumas matérias, para quem ainda acha que foi só lá em 1976, que a gente tem constantemente relatos e notícias na TV, inclusive Portugal está passando por uma crise bem forte em relação à Legionela, e ela continua trazendo fatalidades, né? Aqui em 2002, no Japão, ela matou 6, infectou 272 pessoas. Esse aqui é do site legionelablog.br. Nós tivemos aqui também em 2014, né, falando que nos Estados Unidos mais da metade das torneiras estejam contaminadas. Parque da Disney, aqui em 2017, ele foi fechado. A Legionela foi identificada na torre de resfriamento e ela foi alcançada dentro de uma sala no parque, tendo 1 morto e 10 internados.
Aqui, um caso de Portugal, eles vêm noticiando muitos surtos de legionela, é super importante quem quiser acompanhar, eles vêm noticiando na redistribuição de água potável, e aí onde o hospital foi afetado. Ele foi afetado no banho, né? Você tem uma redistribuição de água potável contaminada por legionela, aquele usuário ele está tomando banho, o vapor produzido na água do banho ele pode ser aspirado. A legionela, se ela for ingerida na água potável, ela não vai trazer problema nenhum. Então, a água de consumo humano, se eu bebo a legionela, ela não resiste ao pH do meu estômago. O problema é quando eu respiro, ela encontra um meio muito propício para poder crescer e para poder ocasionar uma pneumonia. Então, o problema é que, essencialmente, na água de banho e na água de higiene bucal, enfim, que eu posso ter alguma gotícula sendo aspirada. Nesse caso aqui do São Francisco Xavier, eles colocam aqui que a torre de refrigeração, ela estava contaminada, e contaminou o ar do ambiente. Aqui, então, a gente tem o caso do chuveiro, lá na CUF, lá em Portugal também. E esse aqui é mais recente, esse aqui, se eu não me engano, foi de 15 dias atrás, aqui, dia 12 de novembro de 2020. Mais uma vez, surtos de legionela lá no Porto. Então, Portugal está sofrendo bastante com esses surtos de legionela, eles têm noticiado bastante casos. E aí, por último, não menos importante, a gente vai falar sobre a avaliação da qualidade do ar interior. Eu coloco aqui semestralmente no mínimo, porque pela resolução 09, obrigatoriamente, nós temos que fazer uma vez a cada 6 meses. O que não quer dizer que eu faça algumas ações e não possa monitorar. O que não quer dizer também que eu só possa monitorar as 4 normas técnicas que a resolução 09 indica. O que eu tenho que ter em mente é que esse monitoramento é uma ferramenta para eu poder melhorar as minhas rotinas de manutenção. Então, eu faço as minhas rotinas de manutenção, eu monitoro para saber se o que eu adotei foi satisfatório ou não. E aí ele fica sendo um indicador. Mas, no mínimo, semestralmente, eu tenho que fazer uma avaliação da qualidade do ar interior. Eu trago aqui a resolução 09, que é quem, de fato, padroniza esses ensaios. Os padrões referenciais adotados, eles complementam as medidas adotadas na portaria 3.523. Então, de fato, é um complemento, é um indicador para as ações que foram adotadas, para efeitos de reconhecimento, avaliação e controle dessa qualidade do ar interior, possibilitando os responsáveis pela manutenção tomar decisões de manutenção. Então, será que a minha manutenção está sendo feita na periodicidade adequada? Será que eu estou alcançando todas as minhas fontes? Será que eu tenho que fazer algum trabalho específico? Eu pego esses resultados e prevejo novas rotinas de manutenção. Quanto à definição de periodicidade de procedimento de limpeza e manutenção no componente sistema, desde que asseguradas frequências mínimas. Então, na própria resolução, ela traz algumas frequências mínimas que elas têm que ser adotadas para evitar essa amplificação de poluentes. Falar um pouquinho, então, sobre as 4 normas técnicas, basicamente para compor a resolução 09. Nós temos 4 normas técnicas que são obrigatórias, sendo a norma técnica 1 de quantificação fúngica. A resolução 09 não fala sobre análise bacteriológica, só sobre análise fúngica. Muito embora possa ser feita uma análise bacteriológica, ela não está enquadrada como item obrigatório. A norma técnica 2, que fala sobre dióxido de carbono. A 3, temperatura, umidade relativa e velocidade do ar. E a 4, aerodispersóide. Isso tudo compõe o laudo de análise da qualidade do ar interior. Falar sobre cada uma delas aqui rapidinho. A norma técnica 1 traz o conceito de quantificação fúngica, então o objetivo é monitorar de fato o crescimento de fungos no ar. Esse aqui é o equipamento baseado no modelo de Anderson, então o ar ele é aspirado por esses furinhos, ele simula o nosso processo de respiração. Então, a grosso modo, todo o ar que nós respiramos e que encontra barreira natural no nosso organismo, ele aqui não, ele vai ser também respirado pelo equipamento, mas ele vai ser impactado dentro de um meio de cultura contendo nutriente para provocar o crescimento desse micro-organismo. Ou seja, se nós não tivéssemos as nossas barreiras naturais, esse crescimento seria o que estaria sendo impactado no nosso pulmão. Então, seria o que estaria crescendo no nosso pulmão. Essas placas elas são levadas para uma estufa de crescimento. Aqui tem a placa sem cultura e aqui já o crescimento fúngico. Elas ficam por 7 dias incubadas numa estufa, com temperatura e umidade adequada para estimular esse crescimento. Dependendo do micro-organismo que esteja presente ali, a gente pode fazer uma identificação para ver se tem algum patógeno potencial. E aqui é um contador de colônias. Então, a gente vira a plaquinha e faz a contagem de quantas colônias cresceram de fato. Quem tiver curiosidade para ir no laboratório ver, essa técnica é bem bacaninha de assistir. Agora, a gente vai interpretar o resultado. Dependendo do resultado que eu encontrar, eu vou precisar adotar minhas ações. O valor máximo recomendado
para a contagem de fungos é de 750 unidades formadoras de colônia por metro cúbico no ambiente interno. Se eu tiver um valor acima de 750 unidades formadoras por metro cúbico, tá um barulho, né? Tô sentindo tá um barulho. Tá um barulho. Se eu tiver um valor superior a 750 UF6 por metro cúbico, eu já tenho que tomar uma ação imediata. Mas aí a resolução 09, ela traz um outro conceito que é super importante, que é a relação interno e externo. Eu posso ter uma contagem no meu ambiente interno inferior a 750, mas eu não posso ter uma relação interno e externo superior a 1,5. Ou, em outras palavras, se eu tiver, por exemplo, 300 unidades formadoras de colônia no meu ambiente interno, mas eu tiver 100 unidades formadoras de colônia no meu ambiente externo, eu vou estar com uma relação IE de 3. O que significa isso? Que, muito embora o meu ambiente ele ainda esteja com uma contagem possível para o usuário, ele está sendo uma fonte amplificadora. Porque eu tenho 100 unidades formadoras de colônia, mas eu estou crescendo, eu estou 3 vezes superior no meu ambiente interno. Então, eu vou passar a olhar para o meu ambiente interno, em todas as suas considerações, desde a máquina até o ambiente final, e ver o quanto que ele está ajudando e contribuindo para o crescimento microbiológico. E aí, minha ação passa sendo dentro do ambiente. E aí, eu faço a interferência para evitar que essa fonte de crescimento ela seja uma multiplicadora no futuro. A norma técnica 2, ela traz o conceito do dióxido de carbono como um parâmetro para avaliar como está a taxa de renovação do ar interno. É um equipamento de leitura direta, então aqui tem um detector de dióxido de carbono. E o nosso valor máximo recomendável, então, é de 1000 ppm de CO2. Se eu tiver um valor muito superior a 1000 ppm, eu preciso primeiro verificar se a minha taxa de renovação do ar ela atende essa especificação de 27 metros cúbicos por hora por pessoa. Se ela não atender essa especificação, eu preciso corrigir a minha tomada de ar externo, a minha taxa de renovação. Agora, pode ser que o meu projeto ele atenda 27 metros cúbicos por hora por pessoa, mas a operação ela não esteja adequada. Muito embora a tomada de ar externo atenda essa especificação, ela está fechada. Por alguma redução de consumo de energia, ela foi fechada. Então, eu preciso verificar como é que está o funcionamento da minha tomada de ar externo. E preciso verificar como está a concentração de CO2 no meu ambiente externo. Na tomada de ar externo, como está a concentração de CO2? Pode ser que essa tomada de ar externo ela esteja voltada para um ponto onde a concentração de CO2 já seja muito elevada. Então, eu preciso também verificar para ver que ação que eu posso adotar. Até aqui tudo bem, né? Vou passar aqui rapidinho, porque meu tempo já esgotou, já está quase esgotando já. Na norma técnica 3, então, eu tenho os parâmetros de temperatura, umidade relativa e velocidade do ar, como padrões de conforto térmico, inclusive. As faixas de monitoramento são para temperatura de 23 a 26 para padrão verão no ambiente interno, ou 20 a 22 padrão inverno, sendo que o ideal é que eu nunca mantenha abaixo de 20 ou acima de 26, esse que é o ideal. Se eu tiver numa faixa de temperatura muito abaixo de 20 ou muito acima de 26, eu vou primeiro causar desconforto térmico no usuário e eu posso aumentar meu consumo de energia. Então, eu preciso, de fato, tentar manter no máximo entre 20 e 26, sendo 24 a temperatura ideal para conforto térmico, como o Trombini havia falado antes. Já a minha umidade relativa, eu também tenho duas faixas, né, para padrão interno verão e padrão interno inverno, sendo que o ideal é que eu mantenha sempre entre 35% e 65%. Muito abaixo de 35%, eu começo a causar ressecamento das mucosas nos usuários, e muito acima de 65%, eu já vou favorecer o crescimento microbiológico. Então, eu também não posso ter uma umidade muito alta. Ontem a gente estava falando sobre isso aqui. Na hora que eu desligo o sistema de climatização, eu não consigo garantir que a umidade fique abaixo de 60%. Eu não consigo garantir. Só o sistema de climatização consegue controlar isso. Então, eu preciso manter em perfeito funcionamento, porque se eu tiver uma umidade muito alta, eu vou favorecer o crescimento microbiológico. E a velocidade do ar é muito também para a gente evitar aquelas ações do usuário onde ele vai lá e fecha a saída de ar, né? Então, se ele estiver muito acima de 0,25 metros por segundo, ele vai causar um desconforto térmico. Então, ele vai fazer com que o usuário tome uma medida. Sempre que a gente encontra a velocidade do ar elevada, a gente olha para o insuflamento e sempre ele está com esse papelzinho. Papelzinho, uma fita, um jornal. A gente já viu várias formas do usuário ir lá e vedar, porque ele está incomodando. E ele pode estar indicando o desbalanceamento da rede também, então a gente precisa observar. Só a título de curiosidade aqui, voltando um pouquinho sobre a umidade, olha o impacto da umidade, por exemplo, no controle viral. Então, para vírus, a gente tem uma faixa ótima aqui para dificultar
a existência dele no ambiente, que vai entre 45% e mais ou menos 65%. Eu só alcanço isso, eu só consigo controlar essa umidade com o sistema de climatização. Então, na hora que eu abro as janelas e desligo o meu sistema de climatização, eu estou dando umidade numa faixa ideal para o vírus continuar suspenso. Então, a gente precisa repensar isso, tá, pessoal? Isso é super importante. Já a norma técnica 4, ela fala sobre aerodispersóides ou particulado em suspensão. O particulado em suspensão seria, a grosso modo, o aviãozinho para o micro-organismo. Então, o micro-organismo só fica suspenso se ele tiver agregado uma partícula de poeira. Então, nós fazemos essa análise para verificar o quanto de particulado está em suspensão, evitando essa possibilidade do micro-organismo estar suspenso. Então, uma bomba coletora, também, mais uma vez, ela é muito parecida com aquela análise que a gente faz no interior do duto, mas com vazão e pesagem diferenciada. Também tem uma membrana, a gente faz uma amostragem. Essa membrana ela é pesada numa balança de 6 casas decimais. E a gente tem, então, um resultado que deve ser inferior a 80 microgramas por metro cúbico. Se eu tenho um resultado superior a 80 microgramas por metro cúbico, primeiro de tudo, eu vou verificar meus filtros. Pode ser que eu não esteja com a filtragem adequada, pode ser que eles estejam saturados, eles já não estejam fazendo o papel deles de filtragem. Então, eu vou verificar meus filtros. Depois eu vou verificar também a minha sujidade na rede de dutos. Pode ser que esse particulado esteja elevado, porque a rede de dutos está suja e está proporcionando o momento da concentração de particulado. Ou posso ter fonte no ambiente. De repente, na hora de fazer a coleta, o pessoal estava varrendo, por exemplo, ou estava tendo uma obra, uma reforma, uma mudança, e isso acabou suspendendo o particulado e a gente captou isso na análise. Então, é importante observar também sempre o ambiente. E só por segurança, para que vocês possam contratar o laboratório, tenta verificar sempre no site do Inmetro, ele traz lá a Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaios Acreditados, que isso traz uma credibilidade maior ao ensaio que você está recebendo. Tomar ação a partir de resultado duvidoso pode prejudicar a ação que está sendo tomada. Então, o Inmetro ele disponibiliza todos os laboratórios que estão acreditados para esses ensaios lá no site deles. Eu deixei para o final um capítulo específico sobre coronavírus, porque eu não gosto de inserir o tema coronavírus dentro do tema da qualidade do ar interior, porque o vírus vai passar. Mas eu acho que é a nossa oportunidade agora de manter as ações que estão sendo adotadas para sempre. Então, toda essa preocupação que vem sendo adotada com a limpeza do sistema de climatização, com o controle de contaminante interno, com a asepsia, que ela seja mantida mesmo pós-coronavírus. Então, por isso eu trago ele em separado, mas como ele tem gerado muita curiosidade, vamos falar sobre o coronavírus de forma específica. O CDC ele traz aqui, a melhor maneira de prevenir essa doença é evitar a exposição. Ponto. Coronavírus é um vírus que é transmitido pessoa a pessoa. Então, ele continua sendo a melhor maneira evitar a exposição a ele. Seja através de superfície contaminada, olho, boca, narina, ou seja através da proximidade sem a barreira que é a máscara. Isso a gente já sabe. A forma dele de contágio principal, você pode ter gotículas contaminadas da pessoa contaminada, ou você pode ter principalmente banheiro, né, que é uma das ações que a gente aprendeu a fazer agora, a descarga com a tampa do vaso fechada. A tampa do vaso aberta, ela pode, de fato, produzir aerossol contaminado também. Mais uma vez, a gente volta o olhar para o banheiro, como a gente tinha falado anteriormente. E essas gotículas contaminadas, elas podem contaminar o ar, pode contaminar a superfície, ou pode contaminar via rejeito o outro ser humano, né? Então, o ser humano contamina o outro ser humano por via direta. E aí o CDC traz aqui, medidas de controle e prevenção para o coronavírus são basicamente essas. Lavar as mãos e higienizar com frequência, manter um distanciamento mínimo de 2 metros, o uso contínuo da máscara, sempre cobrir o nariz e a boca quando for tossir e espirrar, né, o protocolo respiratório, evitar tocar olho, nariz e boca com as mãos contaminadas, sempre estar atenta a sintomas e fazer o afastamento, né, caso tenha, e manter a limpeza e desinfecção das superfícies diariamente. Essas são as principais medidas. Mas o sistema de climatização ele vai ter uma contribuição também. Ele tem a contribuição onde? Principalmente na questão da manutenção da temperatura. Então eu trago esse texto, esse trecho, né, do texto da ASHRAE, porque eu acho bem bacana a forma como eles conseguiram reduzir. Os projetistas de sistemas mecânicos, eles precisam estar cientes que a ventilação ela não vai controlar todos os aspectos do coronavírus. Eu entrei num ambiente climatizado, eu não preciso mais usar máscara, eu não preciso mais fazer desinfecção. Não, não é isso. Ele é mais uma barreira. Ele é mais um auxiliar na prevenção do coronavírus. No entanto, esse sistema de climatização vai ter um impacto indiscutível, porque ele vai fazer a filtragem
e ele vai fazer manutenção da temperatura e da umidade. Isso é indiscutível, ele tem a sua contribuição. Então, não vamos negligenciar a importância do sistema de climatização. Né? E vamos desligar o sistema de climatização e abrir janelas. A gente precisa ter algumas considerações. Se a gente tem uma boa taxa de renovação do ambiente interno, não vamos abrir janelas. Vamos manter o sistema em pleno funcionamento. Então, eu trago esse texto aqui só para que vocês pudessem ter acesso. Para quem quiser se aprofundar mais no tema, eu indico aqui o Indoor Air Quality Guide, que está disponível no site da ASHRAE para download gratuito. Esse, para mim, é o melhor material da ASHRAE de todos, assim, é o mais completo em termos de qualidade do ar interno. Então, pode fazer o download gratuito. E para quem quiser se aprofundar mais no tema de manutenção mesmo, sistema de climatização, recomendo se associar à ASHRAE. E quando a gente é associado à ASHRAE, tem acesso a todos os handbooks, e aí sim, ponta a ponta do que a gente quer aprender sobre climatização, a gente tem nesses handbooks, é um universo infinito de informação boa, de qualidade. Então, pronto, fiz a propaganda aí, Piccoli, já deixei aqui, hashtag, pessoal se associar, vem fazer parte, porque é muito material técnico de muita qualidade. Pessoal, desculpa a correria aí, mas eu estava sendo cobrada do tempo. Vou deixar aqui os meus contatos, quem tiver alguma dúvida, quiser alguma informação, enfim, fiquem à vontade de mandar a mensagem. Obrigada, pessoal.